Porque minha mãe era lésbica numa época em que aquilo ali era doença, né? Então ela foi obrigada a viver uma história, uma regra que não tinha nada a ver com ela. Mais um Terapira! Eu sou Fernanda Lima, essa é a Fernanda e a Camila, da plataforma She Talks. Lá elas falam coisas incríveis, super cabeças, enquanto aqui a gente só fala merda. Porque essa foi uma reivindicação minha, inclusive. Quando elas me chamaram pra gente fazer uma coisa juntas, eu estou cansada de militar, não quero mais papo cabeça, só quero jogar a conversa fora. Nada melhor do que esse ambiente, não é, meninas? Qual é o Terapirar. assunto? Qual é o tema de hoje, Fefe? Porque as mulheres, não nós, né? Se bem que você tá fudida. Porque as mulheres demoram tanto tempo para se separar. Por que as mulheres demoram tanto tempo para se separar quando gostariam de se separar antes, né? Porque eu não quero me Claro. separar. Ainda. Mas peraí, não é os homens que demoram mais? Não, os homens não se Eu acho que separam. Não não separam. se separam. Não separam. O homem, Ficam ali arrastando. eles só Quando você fala, eu quero separar, eles só puxam a mala debaixo da cama, pronta já. Mas eles não verbalizam, eu quero me separar. O homem só se separa quando ele se apaixona por outra mulher. Senão ele empurra com a barriga. Ah. Então, por isso que fica na nossa conta, né? Porque as mulheres não se separam quando querem se separar. Então, sobra para a mulher. Gente, não dá para falar sobre questões de independência financeira, política, né? As mulheres, agora, a gente tem uma independência emocional, financeira, mas as nossas avós não tinham. Então, essa mulher ela realmente que não muito. tinha essa opção. Cara, mas mesmo assim, hoje em que dia, um muitas casal não se têm ainda. separar é caro. Porque você paga um aluguel, você vai ter que pagar dois Dois. aluguéis, né? É caro se separar. Para a sociedade, ainda a mulher, que a gente estava falando da outra vez, tem essa coisa de, quando está acompanhada, ser mais validada. A gente também tem uma coisa de ter aprendido com as avós, com as mães, de que aguentar é uma coisa, é uma qualidade, né? Isso é foda. Isso é pesado. A gente também acha que é responsável pela felicidade dos filhos, do marido, da estrutura toda, que se a gente resolve se separar, a gente acaba com tudo. Eu passei por isso na minha separação. Não adianta também, gente, a gente segurar um casamento por causa de filho, por causa de família, por uma série de coisas. Porque você está ensinando uma relação de não amor para o teu filho, né? Então, assim, eu não queria que o meu filho tivesse o exemplo de que aquilo era o ideal. Tu que tomou a iniciativa do fim do teu casamento? Sim, eu que tomei a iniciativa. Quer dizer, né? Você tomou o chifre e depois tomou a tomei o iniciativa. chifre, eu tomei a iniciativa, exatamente. Eu fui empurrada para tomar a iniciativa. Mas é isso, né? O que eu falei, o homem se apaixona. Mas você ainda era apaixonada? Não, Tá. não. A gente Porque já... se tu fosse apaixonada, talvez tu até relevasse o chifre. Não, eu relevei o chifre. Eu fui chifrada 2 vezes. É uma sobrevivente. E com a mesma pessoa, no intervalo de 4 anos. Eu relevei, porque acho que até falei isso aqui num outro episódio. Eu poderia ter feito o que ele fez, eu poderia ter me apaixonado também. Você segurar um casamento tem que ter outros valores, tem que ter outros porquês. Eu não acho que filho e família são coisas que deveriam fazer um casamento seguir adiante quando já não tem conexão, respeito, uma série Alegria. de... Isso é muito mais importante, né, para uma casa. Tá aí, gente, o divórcio grisalho, contrariando um pouco isso que a gente está falando aqui, né? Temos aí essa onda, né, e da iniciativa também por mulheres com mais de 50 anos que estão falando, chega, cara, ainda tenho Mais 50. mais 50 anos pela frente, não tem por que viver desse jeito, vou seguir e tocar a minha vida. Então, você está dizendo que as mulheres prateadas, é prateado que fala? É divórcio prateado. que Divórcio chama. prateado. Também está sendo Aumentando. praticado por mulheres. Muito mais mulheres. Muito mais mulheres do que homens. E você, Fefe? Quem tomou a iniciativa da separação? Eu. As 2 vezes. Já tinha acabado. Já, mas eu vou te falar, o tema é por que as mulheres demoram tanto, né? Não é que elas não se separam. Então, eu demorei muito tempo para me separar. Eu acho que do dia que eu tomei essa decisão, ou pelo menos passou isso na minha cabeça, até me separar foram uns 3 anos. Por quê? No meu caso, porque ele era muito bacana.
Então era assim, por que que eu vou me separar? Só porque eu virei amigo? Só porque não rola mais sexo? Por que que não tem? A gente não briga, a gente conversa, a gente cria bem os filhos, a gente isso, aquilo. Mas mesmo assim, no final, para mim não deu. Eu falei, não, tem muito sangue pulsando nessa veia, eu preciso viver. Eu estava me sentindo a governanta, sabe? A pessoa que cuida de tudo, resolve tudo e deixou a parte sexual, de impulso, para trás. Vocês dormiam no mesmo quarto? Sim. E não poderia ter uma questão, é tudo, né? Somos amigos, somos companheiros, educamos bem nossos filhos. Vamos resolver o sexo fora de casa? Não teria espaço para isso? Eu tive essa conversa de abrir, mas para mim não funcionou. Ele é tão bacana, ou assim, tão fora do padrão, que ele falou, eu não vou fazer. Se você quiser fazer, você faz, porque eu sei que você precisa, né? E aí, dito e feito, eu fiz e percebi que não era para mim. Eu não quero viver uma história fora do meu casamento, eu quero viver tudo que eu tenho direito no meu casamento, com uma pessoa. E você acha que seus filhos, assim, você imaginava que ia ser pior? Ou foi muito ruim? Gente, não foi ruim, é sério, para não ter trauma. Lá vem, lá vem. Foi a ideia. Pior que eu sei, porque eu lembro dessa época. Conta para o nosso público. Vou dar ideia. Eu falei assim, então, filhos, vocês sabem que a mamãe é diferente, então agora eu não quero mais namorar com o papai na mesma casa. Não quero nem morar, nem namorar. Eu quero morar em casas separadas e namorar, né? Para dar aquele pimentinho, um dia na cama de um dia na cama de outro. Saímos do apartamento que a gente estava, fomos para um condomínio e cada um foi morar num edifício do condomínio. E aí, eu já sabia que eu queria me separar mesmo, mas eu queria que fosse leve para as crianças, né? Então, eles podiam ir e vir o tempo todo, viam o pai todos os dias. E aí, um dia, depois de 6 meses, eu falei, bom, vamos contar para as crianças. Aí, ele é americano, tá? Então, na hora do jantar, eu falei, filhos, papai recebeu uma proposta, ele vai voltar para os Estados Unidos, vai ficar 2 anos lá. Mas fiquem tranquilos, uma vez por ano a gente passa uma semana com ele. Ai, papai, vai ficar longe, papai. Meu filho, é mentira. Mamãe e papai só estão se separando, tá? Vocês vão ver, continuar vendo toda semana. A lógica dela é... Foi assim. Ai, que bom que vocês estão se separando só. É sério, Fê? Juro por Deus. Mas isso foi uma ideia tua ou de vocês? Óbvio. Tu ou de você? Pera, não Tu ou entendi. de vocês? Não, foi minha. Só tua ideia. Cara dela, né? Você falou pra ele antes? que você ia Falei. falar isso? E ele concordou? Quer dizer, eu falei, mas não sei se eu falei, não sei. Falou, tem um plano. Não, mas ele não é sei super se eu toparia. falei. Se eu conheço o Super. Martim, ele super Deixa eu toparia. contar uma coisa. E falei nomes. Ah, só falou bem dele? Cara, é tão legal. Sabe que eu fiz um Fê Responde do Dia dos Namorados agora, você chegou a ver? Não. Então era, Fernanda, você vai ganhar flores no dia 12? Aí eu respondia, só se eu morrer no dia 11. Ai, que horror. Ele e a atual mulher, obrigada, um beijo, Sabrinão, Te mandaram flores? me deram pessoalmente. Não precisa morrer, não. Que amor. Então, parecendo um trisal. Não. Mas eu acho que isso foi uma das coisas mais difíceis quando eu me separei, que foi contar para o meu filho. Porque eu acho que a gente bota uma carga muito grande também, gente. As coisas podem ser mais normalizadas. Não deu certo, vida que segue. A gente te ama. Mas é que a instituição, papai, família, né? Tem Eu uma acho coisa que ali. É muitas muito mais demoram fácil por ser isso. hipócrita, trair, blá, do que separar, né? Porque Todo mundo vai julgar. Eu sabia. Eu acho que eu não sofreria, mas na época foi, meu Deus, como a gente vai contar e nananã. Mas seu filho sofreu? Olha, eu Ele já estava sacando. Né, o João tinha 8, 9 anos. Ele não era assim. Ele era pequenininho, mas também não era. E a gente falou que a gente se gostava muito como amigos, mas que a gente não se gostava mais como namorados, que cada um ia seguir a sua vida, mas que não tinha nada a ver com ele, né? Porque às vezes a criança acha que não tinha nada a ver com ele. E ele fez meio um tá. Fazer o quê, né? Tá bom. Tem criança que até acha Mas não bom, vou ter chorou. 2 casas. Não chorou, nada disso. Agora, se isso teve um impacto,
Eu não sei dizer, porque ele nunca falou, mãe, tenho saudades do meu pai em casa. Até porque eu brinco, né? Se eu soubesse que o meu ex-marido, por ser tão bom ex-marido, a gente tinha se separado antes, porque a gente é muito amigos. A gente é amigos até hoje. A gente tratou com naturalidade e acabou virando meio natural. Porque é isso, né? Hoje, na escola, tem pais casados, pais separados, né? Antigamente, não. Era aquela Raros coisa... pais casados. Na verdade... É. Acho que só... Mas na minha época, eu era uma das poucas crianças na escola que os pais eram separados. Hoje é muito mais... o esquisito é quem tem pai junto, né? Seus filhos, cuidado. Exato. Lógico deles. Então, quando os meus pais se separaram, eu fiquei muito mal. Eu lembro que eu chorei na escola. Quantos anos você tinha? 11. Então, era um casamento, assim, no começo muito feliz e depois muito ruim, sabe? Um casamento em que para o homem estava ok, porque a mulher estava fazendo a manutenção da casa. Para a mulher, uma desgraça, né? Uma mulher triste, uma mulher deprimida, largada, sem autoestima nenhuma. Então, eu lembro que eu sofri muito, mas, ao mesmo tempo, assim... É isso que tinha que acontecer, né? Sabe que os meus pais também, eles se separaram. E eu não fiquei triste quando eles se separaram, mas quando... Foi minha mãe que... Eu lembro que minha mãe que pediu a separação numa briga. E eu tinha 14 anos, mais ou menos. E aí eles chegaram num acordo que eles só iam se separar, de fato, quando eu tivesse 18. Ah, isso acontece muito. Foram os piores anos da minha vida. Isso acontece muito. Era assim, um isolamento, briga atrás de briga, sabe? Realmente eu gostaria muito mais que eles tivessem se separado. Eu, na verdade, quando eu me dei por gente, já era meu pai numa casa e minha mãe na outra. Meus pais se separaram muito cedo. O meu irmão tinha acabado de nascer, eu tinha 1 ano e pouquinho. Porque minha mãe era lésbica numa época em que aquilo ali era doença, né? Então, ela foi obrigada a viver uma história, uma regra que não tinha nada a ver com ela. Ah, ela casou. Ela casou, ela teve teve filhos. Sim. Aí ela casou, tudo conforme o protocolo. Tudo conforme o protocolo. E aí, quando ela se separou, ela ficou com mulher. Quando ela se separou, ela ficou com mulher. No começo não era uma coisa aberta. Eram as amigas. E eu fui sacando, né? Que as amigas, na verdade, não eram amigas, eram namoradas. Nunca foi uma coisa falada abertamente. Só foi começar a ser falado abertamente quando a gente era mais velho. Que um dia eu cheguei e falei, mãe, não interessa. Interessa se você está feliz com quem que você está. Mas isso que tu falou, pensa hoje em dia. Quantas pessoas ainda têm casamentos héteros quando um dos cônjuges são gays? Exatamente. Mas se casam para a sociedade. Uma vez, eu nunca vou me esquecer, uma vez eu estava no Uruguai caminhando, de tênis, assim, fazendo esporte, e veio um cara numa moto com uma criança de uns 4, 5, 6 anos, sentadinho na frente dele, filho, né? E o cara passou por mim e começou um chaveco de 5ª categoria, sabe? Começou a me falar coisas horrendas. E eu fiquei assustada, mas eu não fiquei com medo, porque eu falei, ele não vai fazer nada comigo porque ele está com uma criança. Mas eu fiquei imaginando, qual o impacto disso? Qual é o exemplo nessa Qual é o exemplo e o impacto no futuro dessa criança de estar ouvindo o pai falando isso? Ele sendo casado, ele não sendo casado, não importa. Mas aí isso me leva para um outro lugar. Vocês já imaginaram quantas pessoas que são casadas, estão em casamentos héteros, que na verdade gostariam de estar com uma pessoa do mesmo gênero e que paqueram na frente dos seus filhos e os filhos sabem e veem e crescem com essa confusão? Para mim foi confuso também, porque quando eu entendi, eu falei, então peraí, então a amiga é namorada. Quando que isso te deu conta? Eu tinha uns 9 anos quando eu me dei conta. E aí eram as amigas. E aí eu fui entendendo que as amigas, na verdade, eram namoradas. E ela nunca teve coragem de falar? Na adolescência, não. Só depois, mais velha, que ela nunca precisou me falar. E eu já tratava com a naturalidade que a coisa tinha. Né? Agora, tu imagina se a tua mãe tivesse permanecido casada a vida toda. Já pensou? Quantas? Quanta gente não passa por isso? Não fica casado uma vida inteira sem querer. Resumindo, né? Gente, não fica preso. Não, gente, há uma esperança. O divórcio grisalho tá aí. Trabalhem, mulheres, sejam autônomas, donas dos seus narizes. E das suas
Pepecas! E aí vocês podem casar, separar, divorciar, voltar, se arrepender, volta de novo.